E aí galera, tudo bem? Meu nome é Natan Teixeira. No último vídeo que eu fiz, a gente abordou o tema sobre o propósito da nossa existência, certo? E pela palavra de Deus eu pude mostrar para vocês que a razão da nossa criação, a razão de Deus ter nos criado é para que nós tenhamos relacionamento com Ele, certo? Para você poder realmente entender, eu recomendo que você veja o primeiro vídeo, certo? O vídeo anterior a esse. Porque, na verdade, esse vai estar linkado com o vídeo anterior, certo? Esse vídeo que eu vou fazer agora. Então, para que tu possa ter um entendimento mais completo do que vai ser falado hoje, é importante que você veja esse vídeo anterior, tá bom? Então, eu recomendo isso para vocês. Bem, hoje o que eu quero falar é o seguinte. Quando a gente entende que o propósito da nossa criação é que a gente tenha relacionamento com Deus, a pergunta que fica é que tipo de relacionamento, certo? Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de algo muito abrangente, algo muito amplo. O que eu quero dizer com isso? Existem inúmeros tipos de relacionamento, certo? Por exemplo, o relacionamento que você tem com a sua mãe, com seu pai é diferente do relacionamento que você tem com os teus amigos. Até entre amigos você tem relacionamentos diferentes com do que com outro. É diferente, por exemplo, de um relacionamento entre um funcionário e seu patrão. Quando a gente fala que Deus ele nos criou para que nós tenhamos relacionamento com Ele, uma pergunta que fica é que tipo de relacionamento? Que tipo de relacionamento Deus nos criou para termos com Deus, certo? Porque a verdade é o seguinte, por exemplo, os anjos. Os anjos eles têm um relacionamento com Deus, mas o relacionamento que eles têm com Deus é bem diferente do relacionamento que Deus nos criou para que a gente tenha com Ele, certo? De novo, qual que é a posição que Deus nos criou para termos relacionamento com Ele? Será que é um relacionamento de um servo com seu patrão? Ou um servo com seu senhor? O relacionamento que nós temos com Deus, que Deus nos criou para termos com Ele, é de amigo para amigo ou de filho para com seu pai, certo? Essa é uma pergunta que ela tem uma resposta muito conhecida, certo? Quer dizer, intelectualmente falando, a maior parte dos cristãos conseguiria responder essa pergunta de maneira correta. Então, você perguntar, então, Deus nos criou e através de Jesus Cristo, Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele, mas quer que a gente tenha relacionamento com Ele de que forma? Como servos, como amigos ou como filhos? A maior parte diria, como filhos, certo? E é verdade. A verdade é que Deus nos criou para que nós tenhamos relacionamento com Ele como filhos para com seu Pai, certo? Mas a verdade é que, apesar de teologicamente a gente saber essa verdade do que a palavra de Deus nos mostra, muitas vezes quando a gente vê a vida das pessoas de maneira prática, ou o nível de profundidade que elas têm de relacionamento com o Senhor, ou melhor dizendo, o quanto elas estão provando do relacionamento com o Senhor, o quanto elas estão usufruindo desse relacionamento com Deus, quando você vê isso de maneira prática na vida das pessoas, você vê que elas não entenderam realmente qual que é a posição de filhos, o que significa ser filho de Deus. E muitas pessoas, grande parte dos cristãos, vivem a vida como sabendo que são filhos, mas vivem, se relacionam com Deus como se fossem servos de Deus e não filhos, certo? Quer dizer, a maneira como que elas vivem é como alguém que tem que estar sempre batendo pontos, sempre alcançando metas, sempre conquistando o favor do seu Senhor, do seu mestre através daquilo que você faz, certo? Então, e isso é demonstrado justamente pela maneira que as pessoas se relacionam com Deus, certo? A verdade é a seguinte, se você não está provando um relacionamento onde não existe culpa, não existe temor, não existe vergonha, não existe falta, não existe você ser negado por Deus ou rejeitado por Deus. Se você não vive um relacionamento com Deus onde não existe nenhum desses fatores, é porque existe mais para você conhecer do que significa ser filho de Deus. E para isso, quero que vocês abram para mim, comigo, em 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Olha o que fala. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Olha que interessante. Aqui João está falando, vede quão grande amor tem nos concedido o Pai. E como é que ele está falando para a gente ver o tamanho do amor que Deus tem nos concedido? Ele fala de ele nos ter permitido de sermos chamados filhos de Deus.
Quer dizer, ele está falando, olha, se você entender o que significa você ser chamado filho de Deus, você vai entender o tamanho do amor que Deus tem por você. A verdade é que, na situação que nós nos encontrávamos, se Deus ele tivesse simplesmente pago o nosso pecado para que a gente pudesse ser servo dele, para que a gente pudesse simplesmente servir ele, assim como os anjos servem, certo? Bem de longe, certo? Apenas servindo aquilo que necessita ser feito e tal, apenas como um serviçal, já seria ótimo. Porque na situação que nós nos encontrávamos estava horrível, a gente estava condenado, a gente era servo do diabo e acabou. O nosso destino era ficar para sempre separado de Deus. Então, se Deus ele tivesse nos colocado na posição de servos, certo? Perdoado os nossos pecados, nos colocado para trabalhar, para faxinar o chão do céu, já estaria ótimo, muito bem, obrigado, certo? Mas a verdade é que Deus não nos colocou na posição de servos, Ele nos colocou na posição de filhos. E de novo aqui está falando, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Quer dizer, se você não sabe o que realmente significa ser filho de Deus, é exatamente a causa do porquê você não conhece o tamanho do amor que Deus tem por você, e é exatamente a causa que está impedindo com que você usufrue do relacionamento que já foi garantido para você no sacrifício de Jesus Cristo. Certo? Bem, para que a gente possa falar sobre isso de maneira mais aprofundada, eu quero mostrar para vocês, certo? Isso através de uma perspectiva de Deus, através da perspectiva de Deus, certo? Porque a questão é o seguinte, a verdadeira religião, certo? Religião, que eu estou dizendo no bom termo da palavra, não estou dizendo de maneira pejorativa, onde as pessoas elas seguem ritos e tal, ritos mortos que não agradam a Deus de nenhuma maneira. Estou falando da verdadeira religião. A verdadeira religião, quer dizer, o cristianismo não é o que o homem faz para Deus. O cristianismo não é o homem tentando se capacitar para conseguir chegar a Deus. O cristianismo, o que faz o cristianismo diferente de todas as religiões do planeta, é que é Deus fazendo de tudo para alcançar o homem. Não é você tentando buscar Deus, não é você se aperfeiçoando para se achegar a Deus, não é você usando de tudo que você tem para conseguir então se tornar filho de Deus, não é isso de maneira nenhuma. O cristianismo é um Deus amoroso que foi até as últimas consequências para te resgatar e restaurar o propósito pelo qual Ele te criou, que é que você tenha relacionamento com Ele, como um filho tem com o seu pai. Não como servo, nem mesmo como amigo, mas como filho de Deus. Então, a questão é que geralmente quando a gente fala de Deus, a gente fala sobre o cristianismo, muitas vezes a gente fala nessa perspectiva do homem para com Deus, certo? O que a gente deve fazer para agradar a Deus? O que eu tenho que mudar na minha vida? O que eu devo deixar de fazer? As perguntas mais clássicas no cristianismo é, irmão, será que é pecado eu fazer isso? Irmão, será que é pecado eu fazer aquilo? Irmão, será que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Será que eu devo fazer assim, devo fazer assado? Quanto tempo de oração eu devo ter? Quantos dias de jejum eu devo fazer por semana? Geralmente, a maneira que os cristãos vivem é isso, é tipo, o que eu posso fazer para Deus? O que eu devo fazer para Deus? Certo? Então, hoje eu quero mostrar uma perspectiva diferente. Eu quero mostrar pela perspectiva de Deus, certo? Vamos abrir comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito, ela significa boa vontade. Se você for ver no grego, certo? No dicionário Strong, no grego, significa boa vontade, prazer, gentil intento, certo? Aqui está falando que Deus ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de criar o mundo, Deus já tinha te predestinado para que tu fosse filho de adoção por Jesus Cristo, para Deus, para si mesmo. Fala, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o prazer da vontade de Deus.
O prazer é de Deus em te fazer ser filho dele. Tá? Aqui está falando que Deus tem prazer em ter você como filho dele. Ele tem prazer, o gentil intento dele, a boa vontade dele, o prazer dele é que você seja filho dele. E tu vê que o plano de Deus já era esse antes da criação do mundo. A vontade de Deus, quer dizer, o plano de Deus em nós sermos filho dele, em nós termos relacionamento com ele, como filhos com o seu pai, não é algo que Deus ele teve essa ideia ao enviar Jesus Cristo. Esse era o plano de Deus desde o princípio. Desde o princípio de todas as coisas, esse já era o plano de Deus. Certo? A verdade é que em Apocalipse fala que Jesus ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação dos séculos. Olha que interessante. Deus, quando ele nos criou, quando Deus, na verdade, planejou nos criar, antes dele fazer o mundo, antes de nos criar, quando Deus ele planejou nos criar, ele sabia que se ele nos criasse com livre-arbítrio, ele sabia que os homens escolheriam fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, e que eles desobedeceriam a Deus, certo? Então, assim, já que Deus ele vive fora do tempo, certo? Ele não está preso ao tempo, ele vive fora do tempo, ele vê o passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Então, quando Deus ele planejou fazer o homem, ele sabia que o homem ia cair. Então, no momento em que ele falou, não, vale a pena eu fazer o mundo, mesmo que muitas pessoas vão me negar, não vão querer me ter, vale a pena eu fazer tudo isso, vale a pena eu enviar Jesus para ser sacrificado no lugar delas, para que essas pessoas que vão me aceitar, essas pessoas que vão me querer se tornem meus filhos, certo? Para Deus valeu a pena. Quando ele viu o que aconteceria, para ele valeu a pena. Por isso que Jesus ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do século. Então, quando Deus ele propôs no seu coração, ele falou, vou fazer a terra, vou fazer o homem, naquele momento era como se Jesus já tivesse sido sacrificado por nós, certo? Então, de novo, o plano de Deus em nos fazermos ser filhos dele, nos fazer ser filho dele para que nós tenhamos relacionamento com ele, é um plano que ele teve antes de criar o próprio mundo, certo? E o que confirma isso é Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, fala, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante isso. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade é que Jesus ele veio como Filho único de Deus. E ele morreu, certo? Como Filho único de Deus. Mas ele ressuscitou como primogênito. Deus deu Jesus Cristo como unigênito, mas Jesus ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos. Porque o plano de Deus é que nós fôssemos feitos filhos de Deus, como na mesma imagem do seu Filho Jesus Cristo, certo? Só isso, cara, é incrível. Só começar a pensar nisso, na profundidade que isso significa, isso é libertador, certo? Vamos pegar um outro versículo para confirmar isso. Em João capítulo 1, a partir do versículo 11, fala, veio para o que era seu, está falando de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais, quer dizer, esses que nasceram de Deus, esses que se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, quer dizer, não foi o homem que decidiu isso, não foi o homem que quis isso, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. De novo, estou mostrando a perspectiva de Deus. Deus quis fazer isso. Não foi nós que tivemos a brilhante ideia de, gente, vamos buscar Deus e vamos nos tornar filhos de Deus para que a gente possa ter relacionamento com Ele. Não foi o nosso plano, não foi a gente que teve essa ideia. Deus era o prazer, Deus em grande prazer teve essa vontade.
por essa boa vontade, Deus nos criou com o propósito de sermos seus filhos e termos relacionamento com Ele, como um pai tem com seu filho, como um filho tem com o seu pai. E olha que interessante, aqui fala que aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu preciso falar sobre isso porque uma das razões que faz com que a gente não entenda verdadeiramente, ou que muitas pessoas não entendam verdadeiramente o que significa ser filho de Deus, é porque esse termo filhos de Deus ou filhos de Deus se tornou algo muito banal, ficou muito banalizado hoje em dia, certo? Hoje as pessoas falam, até aquelas pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Cristo Jesus, elas falam até, ou em outras religiões, na nova era e tal, as pessoas falam, são todos filhos de Deus. Não, todos nós somos filhos de Deus, certo? Tem pessoas até que chegam ao ponto de falar, os cachorrinhos são filhos de Deus, os animais são filhos de Deus. Não é verdade. A palavra de Deus fala, em Marcos, fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está falando para tu pregar o evangelho à samambaia, para tu pregar o evangelho para os ratos, para as galinhas, para os cavalos, para os cachorros. Não, ele está falando para tu ir pregar o evangelho aos homens, certo? Mas os homens, eles perderam a posição de filhos e se tornaram criaturas, certo? Então a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Romanos 3:23. Quer dizer, eles perderam, eles caíram da posição e propósito pelo qual Deus criou eles para existirem ou para cumprirem, certo? Então, na verdade, o homem caiu da posição de filho e se tornou apenas criatura de Deus. E para tu se tornar filho de Deus novamente, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, não são todos que são filhos de Deus, na verdade, a grande maior parte é criatura e morre como criatura, certo? Agora, aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o poder, e a palavra ali poder no grego é exousia, quer dizer, autoridade, recebe autoridade de serem feitos filhos de Deus, certo? Mas, de novo, mais para baixo fala que esses que se tornam filhos de Deus, eles não nascem segundo sangue, quer dizer, segundo a carne, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, é pela vontade de Deus. De novo, o plano é de Deus que você seja filho dele, que você tenha relacionamento com ele como filho para com seu pai, certo? Bem, para que a gente possa entender isso de maneira mais completa, vamos ver como era no princípio. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala o seguinte. A partir do versículo 26 fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando o Senhor fala isso, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele não está falando apenas da aparência física. Ele não está falando apenas, vamos criar o homem com a aparência parecida com a nossa. Ele está falando, vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não está falando só de aparência física, mas ele está falando de natureza. Ele está falando de criar o homem com a mesma natureza de Deus. Um homem que tenha o mesmo caráter e natureza que Deus tem. É isso que ele está falando. Então ele continua dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Olha a primeira coisa que Deus diz para Adão e Eva, depois que ele criou Eva da costela de Adão. Ele falou, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a. Quer dizer, o plano de Deus no princípio, isso aqui foi antes deles pecarem, o plano de Deus no princípio é que Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança dele, com a natureza de Deus, não só com a aparência, mas com a natureza de Deus, gerassem filhos que nasceriam também segundo a imagem e semelhança de Deus e enchessem a terra. Quer dizer, o plano de Deus era uma terra cheia de filhos com a sua imagem e sua semelhança, para que ele pudesse ter relacionamento com eles. E isso teria sido cumprido se Adão e Eva não tivessem pecado, certo? Então a verdade esse foi o plano principal, esse foi o plano já desde o princípio, por isso que ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, certo? Então o plano de Deus era que a terra fosse cheia de filhos que amassem ele, que tivessem relacionamento com ele, que ele pudesse amar. Então tu vê, esse é o propósito, essa era a boa vontade de Deus. Essa é a razão do porquê Deus criou o mundo. Deus não criou o mundo por causa dos peixes,
Deus não criou o mundo por causa da galinha, não criou o mundo por causa dos animais, da natureza. Ele criou tudo isso para nós vivermos aqui, para que Ele pudesse nos amar e nós pudéssemos amar Ele, nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Foi para isso que Ele nos criou. E se você for ver, quando a serpente vem falar com Eva, é exatamente nisso que a serpente ataca, que Satanás ataca. Se você for parar para ver e analisar qual que foi a tentação, ou qual que foi a mentira que Satanás fez, Satanás lançou uma mentira que afetou o relacionamento entre Adão, Eva e Deus. Isso antes deles escolherem pecar, certo? Quer dizer, olha que a serpente falou. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então o Satanás começa mudando a palavra de Deus, falando, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Deus tinha falado que tu podia comer de toda a árvore do jardim, a não ser da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que interessante, certo? A serpente ela chega e fala assim, Deus falou que vocês vão morrer? Tô parafraseando, né? Mas basicamente o que a serpente falou foi, Deus falou que vocês vão morrer? Vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe. Olha isso, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como deuses, conhecendo o bem e o mal. Sabe o que a serpente está fazendo? A serpente estava colocando uma dúvida na Eva sobre o caráter e a integridade de Deus. O que a serpente estava falando é, olha, Deus não é tão bom assim como vocês acham que Ele é. Na verdade, Deus está impedindo vocês de serem algo mais. Na verdade, Deus está limitando vocês, está prendendo vocês. Na verdade, Deus está escondendo algo de vocês. Ele não é tão bom assim. Ele não quer que vocês comam porque Ele não quer que vocês tenham um benefício. Ele tá segurando o benefício de vocês. Olha isso. Quer dizer, o que gerou o pecado de Adão e Eva foi essa mentira que foi direto no coração do relacionamento entre Deus e os homens. Porque não existe relacionamento sem confiança. Então, Satanás atacou a confiança, fez pela primeira vez, fez eles pensar duas vezes acerca de Deus. Tipo, opa, será que Deus está escondendo algo de nós? Talvez Deus não é tão bom assim. Talvez Deus não é tão amoroso assim. Talvez Deus tenha uma intenção perversa por não deixar a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi isso que fez com que eles duvidassem da palavra de Deus e comessem do fruto. E a verdade é, Deus falou, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E como eu falei no vídeo anterior, no dia que eles comeram, eles morreram, não fisicamente, eles morreram espiritualmente. Eles foram separados de Deus. Eles perderam a natureza que eles tinham. Deixaram de ser filhos de Deus. Passaram a ser filhos do pecado. Literalmente, eles passaram a ser filhos. A palavra de Deus fala que nós éramos por natureza filhos da ira. Eles passaram a ter agora a natureza da morte, a natureza do pecado e não mais a natureza de Deus. Eles passaram a ser apenas uma caricatura de quem Deus é, mas não eram mais filhos de Deus, certo? Então, nesse momento, eles foram separados de Deus. No momento que eles pecaram, fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Certo? E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nesse momento, Adão e Eva perderam a natureza de Deus, se tornaram apenas criaturas, se tornaram servos do pecado, servos da morte, servos do diabo, certo? E acabaram colocando toda a humanidade junto com eles nessa servidão. Porque da mesma maneira que antes do pecado, se eles se reproduzissem, eles iam reproduzir segundo a sua imagem e semelhança, que era a imagem e semelhança de Deus, da mesma maneira agora, depois do pecado, quando eles reproduziram essa natureza de morte, eles reproduziram a sua imagem e semelhança caída, certo? Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando Adão e Eva pecam,
Quando Adão e Eva, eles caem do propósito porque Deus criou eles, Deus não deixa de tentar ter relacionamento com eles. Lembra? Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. E quando Adão e Eva deixam de ser filhos de Deus, perdem a natureza de Deus e eles se tornam filhos do pecado, eles se tornam, recebem a natureza do pecado, Deus continua tentando ter relacionamento com eles. Olha o que fala em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, fala: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E fala: E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha isso aqui, eles tinham acabado de pecar. Eles tinham acabado de colocar não só eles, mas a humanidade inteira que viria depois deles debaixo do pecado. E a ideia que as pessoas têm de Deus é que Deus, na hora que eles comessem do fruto, ia aparecer e falar: Eu disse para vocês não comerem. E lançar um raio na cabeça deles e fulminar eles ali naquele momento. Essa é a ideia que as pessoas têm de Deus. Essa é a ideia que as pessoas têm de Deus. Ou de que Deus, não, no momento, cara, que tu peca, deu, a presença do Senhor acabou, a presença do Senhor vai embora e deu, e ele não chega mais perto de você quando você peca. Aqui Adão e Eva acabaram de pecar, o que fez com que toda a humanidade ficasse debaixo do pecado. E Deus vem passear no jardim para ter tempo com eles, como ele fez todo dia. E olha que do momento que eles comeram do fruto até esse momento, fala que eles comeram, viram que estavam nus, foram lá, fizeram uma fogueira, cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Quer dizer, demorou um tempo até o momento em que Deus veio passear com eles. Então acho que Deus não sabia, Deus não estava sabendo no momento que eles comeram, Deus não estava sabendo disso. Ele sabia que eles tinham comido, que eles tinham pecado. E Deus mesmo assim não apareceu lá na hora para condenar eles. No momento em que eles se encontravam, ele foi lá para ter relacionamento e estava chamando, a voz do Senhor ecoando no jardim, chamando eles. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. É a primeira vez na existência humana que você vê o homem sentindo temor de estar perto de Deus, que você vê o homem envergonhado de Deus, da presença de Deus. É a primeira vez que você vê o homem se sentindo condenado, que é fruto do pecado. Esse foi o fruto do pecado. Você se torna servo do pecado e acabou. Quando você vê a santidade de Deus, quando vê a beleza de Deus, a grandiosidade de Deus, não tem como, você se sente indigno de estar perto dele. Mas, de novo, não foi Deus que fugiu do homem, não foi Deus que tirou a presença dele de perto do homem. Foi o homem que se escondeu de Deus. Quer ver outro exemplo? Mais para frente, Caim. Caim foi o primeiro homicida, certo? Eu quero só mostrar para vocês o seguinte, que Deus ele continuou tentando ter relacionamento com a humanidade, mesmo depois que o pecado entrou no mundo. E, obviamente, Deus ele não conseguia mais ter o relacionamento que era no princípio, o relacionamento que ele gostaria de ter, que é um relacionamento de pai com filhos, certo? Com filhos, mas mesmo ele não podendo ter esse relacionamento, enquanto ele não lidasse com a nossa natureza do pecado, enquanto Jesus não viesse, ele continuou vindo e nos chamando para ter um relacionamento com ele. Olha aqui, olha Caim, o primeiro homicida, a partir do versículo 8. Fala assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Olha isso. Olha isso. Eu te garanto que qualquer um de nós, se a gente está lá, sentado em algum lugar, e quando vê a voz de Deus audível, pega e fala, chama o teu nome, ou fala, por exemplo, comigo, Natan, e fala comigo em voz audível, eu te garanto que isso seria algo inesquecível, que muitas pessoas gostariam de experimentar isso, muitas pessoas, algumas já experimentaram, mas muitas pessoas gostariam de experimentar, de ouvir a voz audível de Deus. Eu tenho certeza do seguinte, que se você ouvisse a voz audível de Deus, na hora você ia ficar, cara, Deus está aqui, Deus está falando comigo, você ia ficar impressionado, você ia ter reações... Você ia ficar espantado, às vezes você ia ficar assustado, você poderia se sentir, às vezes, super feliz de estar ouvindo a voz de Deus e tal, mas a questão é a seguinte, você não ia ficar tipo, oi Deus, tudo bem? Certo?
Isso não seria geralmente essa experiência, essa resposta que nós teríamos se Deus falasse conosco de maneira audível. Agora, olha que interessante. Deus fala de maneira audível para Caim, e olha como Caim responde. Então, de novo, diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Olha isso. Caim mente na cara dura para Deus. Deus fala em voz audível com Caim e Caim mente na cara dura para Deus. Sabe o que isso mostra? Que eles estavam acostumados a ouvir a voz de Deus. Deus estava ainda comunicando com eles. Deus estava buscando relacionamento com eles, com Adão, com Eva, com seus filhos, mesmo depois que eles se tornaram servos do pecado. De novo, a ideia que as pessoas têm é que no momento que, cara, tu pecou, já era. Deus, ele não está mais perto de ti, ele foge à presença do Senhor, se retira de perto de você. Isso não é verdade. Eu não estou dizendo que Deus se compactua com o pecado, obviamente que não, que ele concorda com o pecado. Não, Deus não concorda com o pecado. Deus é santo, Deus é puro, não tem comunhão entre luz e trevas, não tem comunhão entre o justo e o injusto, não tem comunhão entre Deus e o pecado, não existe. Ponto. O que eu estou dizendo é que Deus é maior que o pecado e o amor que Deus tem por você é maior que o pecado. E Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele é um Deus de graça e sempre foi um Deus de graça. Aqui nós vemos Deus demonstrando a graça dele já desde o princípio. A palavra de Deus fala que todo dom perfeito e toda dádiva desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele continuou olhando para a humanidade pelo propósito pelo qual ele criou eles e não pela situação que eles se encontravam. Então, de novo, Deus demonstrando a graça dele, a misericórdia dele e pelo muito amor com que ele nos amou, ele continuou nos chamando a ter um relacionamento com ele. Mesmo que a gente não poderia ter o relacionamento que ele gostaria, que é de pai para filho, ele continuou tentando ter relacionamento. Olha isso aqui. Olha como Caim estava acostumado a ouvir a voz de Deus a tal ponto dele falar com Deus como se ele estivesse falando com o seu irmão e ainda mentir, certo? Lá no versículo, Deus começa a falar e começa a repreender Caim pelo que ele fez e falar dos frutos do pecado que ele teria na vida dele pelo que ele cometeu. E no versículo 16 fala: e saiu Caim de diante da face do Senhor. Aqui fala que Caim saiu de diante da face do Senhor. Não que o Senhor saiu de perto de Caim. Foi Caim que saiu. De novo, Deus, ele não retirou a presença dele diante de nós. Deus, ele não se afastou de nós por causa do nosso pecado. Nós nos afastamos de Deus. Deus continua nos chamando. A voz que ecoa no jardim, que ecoou no jardim, chamando Adão e Eva, continua ecoando sobre a terra, nos chamando a ter relacionamento com ele. Por quê? Deus, a perspectiva de Deus é aqueles que eu criei para serem meus filhos, para ter relacionamento comigo, pecaram, foram afastados de mim, mas eu quero ainda ter relacionamento com eles. Eu quero ter relacionamento com eles. E é muito interessante, porque quando eles pecam, e lá atrás, quando Adão e Eva pecam, e daí Deus, ele fala com a serpente, ele amaldiçoa a serpente, ele fala que a semente da mulher, fala por a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Fala, este lhe morderá o calcanhar, fala, aquele, quer dizer, a serpente da mulher lhe ferirá a cabeça, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Ali naquele momento, lá logo depois, momentos depois deles pecarem, horas depois, tempos depois, pouco tempo depois deles pecarem, Deus já estava anunciando, que viria que iria destruir as obras do maligno, ia ferir a cabeça da serpente, certo? E para poder restaurar o relacionamento que nós fomos criados para ter com Deus, ele iria receber a punição do pecado. Certo? A mordida da serpente, a punição do pecado sobre ele. Ele já estava anunciando, Jesus já estava anunciando, ei, não se preocupem, eu vou dar um jeito de restaurar isso. Eu vou dar um jeito de trazer vocês de novo nessa posição de filho, para que a gente possa ter um relacionamento inabalável pelo meu amor, através do meu amor. Certo? Então, olha que interessante, e é isso que eu quero mostrar. Olha, no Antigo Testamento a gente vê inúmeras pessoas que tiveram relacionamento com Deus. Antes mesmo da lei existir. Antes mesmo de Moisés, antes mesmo de existir Bíblia ou pergaminho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, antes disso, pessoas tiveram relacionamento com Deus. Acabamos de ver aqui Adão, Eva,
Caim, mas Enoque teve relacionamento com Deus de tal maneira que foi elevado aos céus. Nós vemos, por exemplo, Jó. Jó é considerado pelos teólogos a carta de Jó, a carta mais antiga da Bíblia, o livro de Jó. E Jó tinha relacionamento com Deus. E ele tinha tal relacionamento com Deus que ele sabia do Redentor que viria. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, ele tinha fé num Redentor que viria. Antes de existir Bíblia, ele tinha relacionamento com Deus. Melquisedeque, de novo, antes de existir Bíblia. Melquisedeque, no tempo de Abraão, Melquisedeque teve tal relacionamento com Deus que ele foi feito sumo sacerdote, ao qual ele foi feito sumo sacerdote debaixo de um sacerdócio ao qual Jesus Cristo veio e se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que era maior que Abraão, que abençoou Abraão, tu vê, ele teve relacionamento com Deus. Como? Como que ele teve relacionamento com Deus? Porque Deus está clamando a todos os homens desde o princípio da criação para que venham ter relacionamento com Ele, certo? Mas, de novo, era um relacionamento que ainda não era aquilo que Deus nos criou para sermos. Por exemplo, Abraão foi chamado o amigo de Deus, mas não filho, mas foi chamado o amigo de Deus, certo? É muito interessante porque Jesus no final do Evangelho de João, ele chega no momento e fala para os seus discípulos, ele fala para os seus discípulos, olha, eu não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo que meu pai me falou eu vos tenho feito conhecer. Olha que interessante. Ele falou, olha, não vou chamar mais vocês de servos, mas de amigos. Pô, isso aí já é um pulo gigantesco. Cara, agora somos amigos de Jesus. Mas Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita. E quando ele se encontra com Madalena, depois de ressuscitar, ele se encontra com Maria Madalena, ele fala, olha, vai e avisa os meus irmãos que eu vou subir para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Cara, glória a Jesus. Quer dizer, para você ver, a maneira que o homem se relacionava com Deus era como servo para o seu Senhor, ou como um amigo para com seu amigo. Mas Jesus veio para que a gente tivesse um relacionamento de filho para com o Pai. Certo? Então, de novo, o pecado no mundo não impediu Deus de buscar ter relacionamento com os homens. Certo? Noé, outro que teve relacionamento com Deus. Tem inúmeros, isso são os que são relatados na Bíblia. Inúmeras pessoas tiveram relacionamento com Deus. Deus está clamando para ter relacionamento com os homens. Até hoje em dia, o índio, no meio do mato, Deus está chamando ele para ter relacionamento com ele. Na verdade, a questão é a seguinte, ninguém pode buscar a Deus sem Deus. Só o fato de terem pessoas buscando a Deus e respondendo a esse chamado que Deus está fazendo a um relacionamento com Ele, mostra o amor de Deus e a graça de Deus e mostra que Deus, Ele está nos chamando, Ele está nos atraindo a isso, certo? Quer ver? Olha o que fala em Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, mostra, eu gosto de chamar do DNA da nossa natureza pecaminosa, certo? Isso eu digo nossa, antes da gente aceitar Jesus como Senhor Salvador. Mas quando a humanidade ela se tornou serva do pecado e a morte entrou no homem e o homem passou a ter uma natureza de morte, natureza do pecado, essa aqui, a partir do versículo 10, é basicamente uma foto do DNA da nossa natureza. Quer dizer, o que essa natureza ela era capaz de produzir. Então, a partir do versículo 10 fala, como está escrito, não há nenhum justo, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aqui está falando que não há ninguém que busque a Deus. Fala, como assim, Natan? Como assim não há ninguém que busque a Deus? Eu me lembro antes de aceitar Jesus como Senhor Salvador, eu busquei a Deus, eu tinha essa busca por Deus. Sim, mas a verdade é, o que aqui está mostrando é que você, a tua natureza caída, sem a influência de Deus, sem a voz de Deus a te chamar, sem Deus estar te influenciando e te guiando para se aproximar a Ele, você não buscaria a Deus. Quer dizer, se Deus ele tirasse a influência dele do mundo, tirasse completamente a influência dele do mundo, e nos deixasse nós apenas com a nossa natureza caída, nenhum de nós nem pensaríamos em Deus. Nenhum de nós buscaríamos a Deus.
O fato de ter pessoas que buscam a Deus no Antigo Testamento, até hoje em dia, de ter pessoas que buscam a Deus e que querem conhecer a Deus, isso é em resposta de Deus estar chamando elas e estar influenciando elas. Outro versículo que confirma com isso é João capítulo 6, olha o que fala em João. Em João capítulo 6, a partir do versículo 44, fala assim, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha isso aqui, ele está falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Tu fala, caramba, o que está querendo dizer? Está querendo dizer, então, é predestinação, Deus predestina quem que ele traz, quem que ele não traz, quer dizer, ele escolhe a Mariazinha, eu vou trazer, o Joãozinho não. É isso? É isso que está querendo dizer? Eu, quando eu vi isso, eu fiquei me perguntando, cara, o que ele está querendo dizer com isso, certo? Mas olha o que fala no versículo posterior, fala, está escrito, então Jesus continua e ele fala, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Olha isso aqui, Deus ele fala, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Daí depois ele fala, está escrito nos profetas, quer dizer, isso é uma escritura do Antigo Testamento. Fala, e serão todos, de novo, todos ensinados por Deus. Daí fala, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha isso. Então não está dizendo que Deus ele escolhe uns, traz um e não quero trazer você, não fui com a tua cara, não é isso. Aqui fala que Deus está ensinando todos os homens. Em João capítulo 1 fala que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quer dizer, Deus ele está chamando, ele está atraindo os homens desde a criação do mundo. Deus está ensinando todos os homens. Todos os homens. A palavra de Deus fala em Provérbios que o espírito de sabedoria clama nas encruzilhadas das cidades, na entrada das portas da cidade, dizendo, vinde a mim os simples e aprender a prudência. Vinde a mim os tolos e deixai a estultícia. Fala que o Espírito Santo está clamando, fala que uma noite faz anunciação a outra noite. Fala que os céus, eles declaram a glória de Deus, certo? Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, fala, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Aqui fala que Deus manifesta a sua ira sobre a impiedade e injustiça dos homens, não sobre os homens, sobre a impiedade e injustiça dos homens, certo? Continuando. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Está falando o que de Deus se pode conhecer, certo? Sem o Espírito Santo, sem Jesus, certo? Porque a palavra de Deus fala que Jesus falou, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 2, fala que ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém conhece a Deus senão pelo Espírito de Deus. Então é através do Espírito Santo, através de Jesus e do Espírito Santo que tu realmente conhece a Deus. Por isso que aqui fala o que se pode conhecer de Deus. Está falando o que se pode conhecer de Deus antes de conhecer Jesus e antes de conhecer a Deus pelo Espírito Santo, certo? Está falando aquilo que se pode conhecer de Deus, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aqui está falando que Deus manifestou em todo homem aquilo que se pode conhecer de Deus. E ele vai dizer o que é isso, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, quer dizer, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. Então essas são as coisas que tu conhece de Deus, que todo mundo conhece de Deus antes de conhecer Jesus e antes de conhecer Deus pelo Espírito Santo. É o eterno poder de Deus e a divindade, certo? Então, de novo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Então aqui está falando que Deus ele manifestou a todo homem a sua existência. Todo homem sabe que existe Deus. Todos os homens sabem que existe Deus. Você pode não concordar com isso, você pode dizer, não, conheço gente que é ateu, que não acredita em Deus, beleza.
eu posso me aprofundar e vou me aprofundar sobre isso mais para frente, mas a verdade é, não existe nenhum ateu. Todo mundo sabe que existe um Deus. Eu sei que isso pode criar um certo burbúrio, mas eu vou deixar assim e vamos para frente. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, quer dizer, sabendo que existe um Deus eterno, com poder eterno, e um Deus divino, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus pensamentos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. E no versículo 28 fala, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui está falando que Deus, o fato de Deus, das pessoas buscarem a Deus, não é porque elas decidiram buscar a Deus, certo? Sim, existe uma decisão que a pessoa ela concorda com Deus e vai em busca de Deus, mas essa busca por Deus é em resposta da busca de Deus pelos homens. Em uma pregação que Paulo dá em Atenas, em Atos, é muito interessante, ele pregando por gentios, ele fala que Deus, ele estabeleceu os limites dos tempos da nossa habitação para que a gente, porventura, tateando, o pudesse encontrar. Quer dizer, Deus ele colocou a digital dele em todos os lugares. Ele colocou algo dentro de nós, que se a gente simplesmente ficar quieto o suficiente, começa esse alarme a disparar e falar, ei, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que é contra o mal, que é contra a impiedade, um Deus justo, de eterno poder e divino. Isso é Deus, isso Deus colocou sobre o homem, por quê? Porque Deus não desistiu de restaurar o teu propósito. Ele está te chamando a ter um relacionamento com Ele, mesmo antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mesmo antes de Jesus vir. Então, para você ver, o pecado não parou Deus de nos buscar e tentar ter relacionamento conosco. Na verdade, o verdadeiro problema não é o pecado, porque, de novo, o amor de Deus é maior e mais poderoso que o pecado. A graça de Deus é maior que o pecado. Onde o pecado abunda, superabunda a graça. O problema mesmo do relacionamento com Deus não é o pecado. Obviamente, Deus ele precisava lidar com o pecado, ele precisava condenar o pecado, porque ele é um Deus justo, certo? Mas o que eu estou querendo dizer é, Deus não parou de tentar ter relacionamento conosco, mesmo quando a gente estava debaixo do pecado. Sabe qual que é o verdadeiro problema? É o homem se rebelar e não querer conhecer a Deus. É como eu acabei de ler no versículo 28 aqui, fala como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. O problema, na verdade, é isso. Quer dizer, pecado, Deus pode dar um jeito, como deu. O verdadeiro problema não é esse. Deus ele ia enviar o filho dele, a semente dele, que ia esmagar a cabeça da serpente e nos trazer de volta para Deus. O problema é o homem que não quer conhecer a Deus. É o homem que se nega em querer conhecer a Deus. Por isso Jesus falou, quando perguntaram para ele, falaram, no capítulo 6 de João, fala, Senhor, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Ele falou, a obra. Eles perguntaram no plural, as obras. Jesus respondeu no singular, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ponto. Ponto. Tudo que Deus quer, a questão do pecado, Deus lidou com a questão do pecado. O que tu precisa fazer é crer naquele que ele enviou. Deu, acabou, é crer em Jesus Cristo, confiar nele, confiar na palavra dele e restabelecer o propósito pelo qual você foi criado, certo? Mas, de novo, então o problema não é o pecado, certo? Deus lidaria com isso. Deus pode lidar com o pecado, tanto que lidou com o pecado e aniquilou o pecado, certo? Através do sacrifício de Jesus Cristo, mas o que Deus não pode fazer é te obrigar a aceitar Ele como teu Senhor e Salvador, ou obrigar com que você tenha relacionamento com Ele. Isso me lembra de uma vez que eu estava meditando acerca de umas coisas na palavra, e Deus ele falou comigo, ele falou assim, Natan, sabe que muitos me chamam de Deus Todo-Poderoso, de Alfa e o Ômega, e a verdade é que eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas eu sou Deus Todo-Poderoso, eles reconhecendo ou não. Ele falou, eu sou o Alfa e o Ômega, os homens reconhecendo ou não. Eu sou o Salvador do mundo, os homens reconhecendo ou não. Mas eu só sou o seu papai se você permitir. Cara, isso é profundo demais. Eu fiquei tipo, pô, quando Deus me falou isso. É muito profundo. Quer dizer, Deus ele não vai passar acima do teu livre-arbítrio. A vontade do homem, o livre-arbítrio do homem tem tanto poder que pode limitar a Deus.
pode limitar Deus. Deus quer ter relacionamento contigo, você pode falar não. Igual que falou, eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Mas olha que interessante, olha o que fala no versículo de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2, fala assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha que interessante, aqui está falando que o rebelar que eles tiveram contra Deus foi em não conhecer a Deus. E de novo, a palavra de Deus fala que por falta de conhecimento o meu povo perece. Em Oséias fala isso. Mas fala que eles pereceram por falta de conhecimento, não porque eles não tinham conhecimento, mas porque eles rejeitaram o conhecimento. De novo, aqui fala que Deus criou filhos e engrandeceu eles, mas eles se rebelaram contra Deus. Não entenderam, não compreenderam. Certo? E no versículo 18 fala: Vinde então, eu falo no versículo 17, fala: Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. De novo, ele está falando, olha, simplesmente decide, vem a mim. Decide vir a mim, vem a mim. Para de se rebelar contra mim, vem me conhecer. Vem ter intimidade comigo. Começa a realmente colocar o teu coração em mim, naquilo que é meu. Ele fala, mas daí vem a mim e a questão do teu pecado, vamos raciocinar juntos. Eu dou um jeito nisso. Pode deixar que teus pecados, mesmo sendo vermelho como carmesim, eu vou tornar eles mais brancos do que a neve. Viu? O pecado mesmo não é... Quer dizer, o problema mesmo não é o pecado. De novo, Deus é mais forte que o pecado. O problema é em você se rebelar contra Deus, em você não querer ter relacionamento com Ele, certo? Então, na verdade, o que realmente desagrada a Deus, certo? Não estou dizendo que pecado não desagrada a Deus. O que eu estou falando é que o que desagrada a Deus é o homem não querer vir para ter vida com Ele. É o homem não querer ter relacionamento com Ele, certo? Então você vê que Deus ele ficou sempre atraindo os homens, mesmo debaixo do pecado, para terem relacionamento com Ele. E de novo, eles não um relacionamento que Deus criou eles para terem. Só que então, beleza. Então por isso Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus Cristo para cumprir muitas coisas, certo? Eu quero falar de alguma dessas coisas que Jesus cumpriu. Uma das coisas do porquê Deus enviou Jesus Cristo ao mundo foi para que a gente pudesse, para que a imagem de Deus, a maneira como a gente vê Deus, pudesse ser restaurada na imagem correta de quem Deus realmente é. Porque desde aquele dia em que a serpente colocou uma dúvida na cabeça de Adão e Eva sobre o caráter de Deus, sobre quem realmente Deus é, a partir daquele momento, o homem nunca mais, em grande parte, nunca mais teve uma verdadeira imagem de quem Deus realmente é. Então a imagem que muitas pessoas tinham de Deus, e muitas têm ainda, é de um Deus condenador, de um Deus que está sempre esperando você errar para te condenar, Ele está esperando você dar uma pisada fora para te dar uma paulada. Muitas pessoas têm uma imagem de Deus, de um Deus acusador, de um Deus que está sempre apontando os teus pontos errados, sempre mostrando o teu erro, sempre esfregando na tua cara o que você faz de errado. Isso é a ideia que as pessoas têm de Deus. E Jesus Cristo, isso é uma das coisas que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio mostrar o Pai. Ele falou para Filipe, Filipe, estou há tanto tempo convosco. Ele fala assim, na verdade ele fala, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu vos disse, não as digo de mim mesmo, mas o Pai fala em mim. Olha o que fala em Hebreus capítulo 1. Em Hebreus capítulo 1, fala, a partir do versículo 1, fala, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, quer dizer, aos antigos, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, antigamente ele falou de muitas maneiras pelos profetas aos antigos. Agora ele falou conosco nesses últimos dias pelo Filho,
Ele fala, a quem constituiu o Filho, ele constituiu, quer dizer, Deus constituiu o Filho, herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, então está falando de Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui fala que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus, da glória do Pai, e ele é a expressa imagem da sua pessoa. A palavra imagem, no grego, a palavra original no grego, é a palavra pela qual nós temos a palavra caráter no português. Se eu não me engano, é carácter, se eu não me engano, no grego. Então aqui está falando que Jesus Cristo ele expressou, quer dizer, ele é o expresso caráter de Deus. Quer dizer, Jesus, tudo que ele fez não foi ele que fez, foi o Pai que fez nele. Então Jesus veio para mostrar que o Pai é um Pai amoroso, que Deus ele quer perdoar os teus pecados, ele está disposto a perdoar os teus pecados, ele é riquíssimo em misericórdia, ele é riquíssimo em amor, ele nos ama de maneira que a gente não compreende, ele quer ter relacionamento conosco mais do que nós queremos ter relacionamento com ele. Ele está disposto a pagar o preço que for para que a gente possa ter relacionamento com ele. Ele quer curar as tuas enfermidades. É isso que Jesus mostrou. Deus é luz. A palavra de Deus fala que essa é a mensagem que dele ouvimos, fala em 1 João, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Quer dizer, Jesus veio mostrar quem realmente Deus é. Ei, Deus é Pai. Deus te criou para ser filho. Deus é teu Pai. Você foi criado para poder chamá-lo de Pai. Certo? Obviamente, depois de receber o poder de ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Mas é isso que Jesus veio revelar. Ele veio revelar, o Pai é bom, o Pai é santo, o Pai é amor, o Pai é misericordioso, o Pai ajuda o fraco, sustenta o fraco, o Pai ele tira você da lama, o Pai te renova, te restaura, o Pai te limpa, o Pai te ama, o Pai lança para trás dele as tuas transgressões, o Pai te trata através da graça dele e não através do que você faz por ele. Para você ver, para uma pessoa poder ser filha de Deus, precisava que Jesus pagasse o preço, certo? Então, porque a nossa natureza antiga precisava ser condenada, porque Deus é um Deus justo. Então ele não podia simplesmente passar um pano branco em cima das coisas. Ele precisava condenar o pecado, porque ele é justo, certo? Ele precisava condenar a nossa natureza pecaminosa, certo? Então, enquanto nossa natureza pecaminosa não foi condenada, certo? Justamente no corpo de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, a gente não podia se tornar filho de Deus. Mas é muito interessante que em inúmeros lugares no Evangelho, você vê Jesus quando ele está falando com a multidão, por exemplo, no Sermão da Montanha. Ele fala, olha, ouvistes o que vos foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o vosso inimigo. Ele fala, mas eis que eu vos digo, amai os vossos inimigos. Falar bem daqueles que falam mal de você, certo? Orai por aqueles que te perseguem. Ele fala, assim vocês vão ser como o vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz com que venha chuva e sol sobre justos e injustos. Olha que interessante. Ele falou, faz isso porque você vai ser como vosso Pai que está nos céus. Quando falaram, Senhor, nos ensina a orar, a maneira que Jesus ensinou a orar, o exemplo de oração que ele deu, começou com Pai Nosso. Em certo lugar no Evangelho, Jesus chega e fala, olha, não chama ninguém de Pai, porque só tem um Pai, que é o vosso Pai que está nos céus. Mas a verdade é que nenhuma pessoa que ouviu Jesus falar isso era filho de Deus. Eram todas criaturas, nenhuma tinha recebido o poder de ser feito filho de Deus. Então por que Jesus estava lá falando para eles como que eles sendo filhos? Porque, de novo, isso foi outra coisa que Jesus veio fazer. Jesus não veio só revelar o Pai, Jesus veio revelar os filhos. Jesus começou a mostrar o verdadeiro propósito de novo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus estava se comunicando com a multidão e tratando a multidão não pela circunstância que eles se encontravam, mas pelo propósito que eles foram criados. Então Jesus estava de novo trazendo ao conhecimento deles, ei, você foi criado para ser filho de Deus. Ei, você foi criado para ser filho de Deus. Então, Deus é assim. O Pai, ele é dessa maneira. Age dessa maneira, porque você foi criado para ser filho de Deus. E uma característica de filho de Deus é que eles só fazem aquilo que eles veem o Pai fazer. Então, Jesus estava constantemente
trazendo essa verdade que foi perdida lá no princípio quando Adão e Eva pecaram. Essa verdade de que Deus ele te criou para você ser filho dele, para você ter intimidade com ele. E não só ele veio para falar essa verdade, para ensinar essa verdade, ele veio para demonstrar. De novo, Jesus ele não veio apenas revelar o Pai, ele veio revelar os filhos. Ele veio revelar para nós o que nós, como filhos, podemos viver. Tu quer saber como é que um filho deve viver, um filho de Deus pode viver? Olha para a vida de Jesus. Porque assim como ele é, somos nós também neste mundo. Fala em 1 de João, capítulo 4. Então a verdade é, Jesus veio mostrar a vida que nós podemos viver, o relacionamento que nós temos com o Pai, depois do sacrifício do Senhor Jesus, o relacionamento que nós temos com o Pai, depois de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, é exatamente o mesmo relacionamento que Jesus tem com o Pai. Certo? Porque a verdade é a seguinte, para que a gente pudesse se tornar filho de Deus, precisava que a nossa natureza antiga, nossa natureza do pecado fosse condenada. Certo? Então Deus ele precisava condenar, ele precisava derramar a ira dele sobre a nossa natureza pecaminosa, porque o salário do pecado é a morte, certo? Romanos 6, 23. Então Deus ele precisava condenar, Deus ele era misericordioso e justo ao mesmo tempo. Então como é que Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? Então ele não quer nos condenar, ele quer ter misericórdia de nós, mas ele precisa ser justo, ele precisa condenar o nosso pecado. Então o que ele fez? Em vez de condenar o nosso pecado em nós, em vez de nós recebermos a condenação, a ira de Deus, a recompensa pelo nosso pecado, ele condenou o pecado, só que condenou no corpo de Jesus Cristo. Fala em 2 de Pedro, fala, levando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Para você ser reconectado com Deus, para você poder se tornar filho de Deus, Jesus precisou ser separado de Deus. Jesus precisou se tornar, precisou carregar sobre ele a nossa natureza. Se tu vê em todo o Evangelho, sempre quando Jesus ele fala com Deus, ele chama Deus de Pai, de Abba. O único momento que você vê Jesus se direcionando a Deus como Deus é quando ele está na cruz e ele olha para os céus e fala, Deus meu, por que me desamparaste? E a palavra desamparar, ali no grego, significa ser deixado sozinho, ser negligenciado, ser abandonado por completo. Jesus foi abandonado por completo. Jesus morreu como um pecador morre. Ele morreu separado de Deus. A palavra de Deus fala em 2 de Coríntios 5, 21. Fala que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. O que está falando? Jesus ele não só carregou os nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa natureza caída. Ele se tornou pecado. Ele se tornou pecado por nós. Por quê? Naquele momento que ele estava na cruz, naquele momento já não era mais ele, não era mais Jesus. Era eu que estava crucificado lá, minha velha criatura, a tua velha criatura. A humanidade inteira estava lá, sendo crucificada em Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Na verdade, para nós nos tornarmos santos, para nós nos tornarmos filhos, para nós sermos religados com Deus, Jesus teve que se tornar pecado. Jesus teve que ser separado de Deus. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Deus condenou o pecado tem que ser condenado e Deus já condenou todos os pecados no corpo de Jesus Cristo. Então veja comigo isso. Nós vimos desde o começo da criação o propósito, o prazer que Deus teve, a boa vontade de Deus sobre nós, de nos fazer filho dele, de nos criar para que a gente tenha relacionamento com Deus,
como um pai com seu filho. Deus passa todo o tempo, desde a queda de Adão, trabalhando para atrair os homens a si, trabalhando para tentar ter relacionamento com os homens, tendo relacionamento com os homens, mesmo não um relacionamento que ele gostaria de ter, tendo um relacionamento aquém do que ele gostaria de ter, mas mesmo assim buscando ter relacionamento com os homens, atraindo os homens a você, a ele, e daí ele traz Jesus Cristo, e não só traz Jesus para revelar quem ele verdadeiramente é, quem o Pai verdadeiramente é, não só traz o Filho para revelar o propósito que nós fomos criados e a vida que nós podemos viver como filhos de Deus, mas ele não só faz isso, como ele condena o próprio Filho no nosso lugar, para que você possa para sempre ter um relacionamento com Deus intacto. E daí você, depois que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ainda tem pessoas que falam, não, mas calma aí, se você pecar, se você errar, a presença de Deus se afasta de você. Ou, não, se você faz alguma coisa de errada, se você peca, se você falha, Deus ele não vai ter mais relacionamento contigo. Você vê que, se tu vê a perspectiva de Deus, tudo que Deus passou, tudo que Deus fez para ter relacionamento contigo, e daí finalmente o pecado é pago, o Filho de Deus é condenado, ele ressuscita no terceiro dia, as pessoas agora passam a se tornar filhos de Deus, pessoas começam a se tornar filhos de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus, e daí chega alguém e fala, não, mas calma aí, Deus não vai ter relacionamento contigo enquanto você não se santificar. Deus não vai ter relacionamento contigo enquanto você não parar de pecar. A verdade é, Deus tem relacionamento contigo porque Ele te ama. E Ele não te ama porque você é amável, Ele te ama porque Ele é amor. Ele tem relacionamento contigo em base do que Jesus Cristo fez por você, não pelo que tu faz por Ele. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, Deus agora ele se relaciona contigo pela criação que Ele te fez, pela nova criatura que você é. Em 2 Coríntios 5,17 fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De novo, em Romanos 5,21, fala que Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quer dizer, quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, todos os teus pecados são perdoados, passados, presentes e futuros. Em Hebreus capítulo 10, fala que Jesus Cristo, com uma só oblação é o sacrifício do seu corpo, certo? Que ele entregou, o sacrifício do seu corpo. Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus fala que, em Romanos capítulo 8, fala, não recebestes outra vez o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não existe mais razão de você temer a Deus. Deus ele pagou o preço completo dos teus pecados. A palavra de Deus fala, em Jeremias, fala da aliança que o Senhor faria conosco. Fala que Ele escreveria a lei dele no nosso entendimento e no nosso coração. E fala que Ele lançaria... Não, fala o seguinte, e fala, e ninguém vai chegar para o seu irmão dizendo, ei, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão do menor ao maior. Quer dizer, ninguém vai chegar falando, ei, tem intimidade com o Senhor. Não, não, não. Todos que se tornam filhos de Deus têm intimidade com o Senhor. Certo? Fala, porque eu serei misericordioso para com eles. Certo? Fala, e das suas transgressões e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Certo? Quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós, Ele pagou a dívida. A palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, Ele carregou o castigo que nos trouxe a paz com Deus. Quer dizer, agora todo o pecado foi tirado da frente. E agora a gente pode ter relacionamento com Deus da maneira que Deus sempre quis. Que é de pai para filho, de filho para pai. Não tem mais limitação, não existe mais nada no caminho. Aqui fala que, tendo sido, pois, justificados pela fé. A palavra justificado no grego significa ser feito aquilo que você deveria ser. O que nós deveríamos ser, de acordo com o propósito que Deus nos criou? Filhos de Deus. Então aqui fala que nós nos tornamos aquilo que nós deveríamos ser através da fé em Cristo Jesus.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6 fala, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma maneira que Deus te ama hoje, é como Ele te amava quando você estava no pecado. Da mesma maneira que Ele te ama hoje, sendo filho de Deus, é a mesma maneira que Ele te amava quando você estava ainda servo do pecado. É o mesmo amor. Só que agora Ele pode demonstrar esse amor. E agora você pode devolver esse amor para Ele. Mas Ele te amava exatamente igual quando tu nem pensava nele. Quando tu estava no meio do pecado. Você não estava lendo a Bíblia. Você não estava jejuando. Você não estava fazendo obra para Deus. Você não estava pregando o evangelho. Você não estava indo para a igreja. Você não estava dizimando. E Deus te amou dessa maneira. E provou o amor que Ele tem por você. Cristo morrendo no teu lugar, muito antes de você buscar a Deus, pensar em Deus ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador, muito antes de você se tornar filho de Deus. E olha o que ele fala, de novo, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui está falando que se Deus chamou você sendo ímpio, agora que você foi santificado, agora que você foi justificado pelo sangue de Jesus, muito mais agora você está livre da ira. Não existe mais ira sobre nós. Não existe mais ira sobre nós. Não existe mais ira. Deus colocou toda a ira dele sobre Jesus Cristo. A ira do Senhor foi satisfeita em Jesus Cristo. Deus não se ira mais conosco. Nós não precisamos mais temer, nós não precisamos mais fugir igual Adão, não precisamos mais nos esconder, não precisamos mais ter vergonha, não precisamos mais ter temor. Nós podemos agora ter relacionamento com Deus, podemos chegar com ousadia ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que é o véu, pelo corpo de Cristo. Podemos chegar diante de Deus, por quê? Porque assim como Jesus é, somos nós também neste mundo. O relacionamento agora que tu tem com Deus não é diferente de um filho de Deus para outro filho de Deus, porque o relacionamento que nós temos com Deus é o mesmo relacionamento que Jesus tem com Deus. A mesma maneira que Deus ama Jesus é a mesma maneira que Ele te ama. E você se tornou igual com Jesus Cristo quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você morreu para você mesmo, agora não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Agora você é o corpo de Cristo, você é com Cristo Jesus. Em Coríntios fala que aquele que se une com o Senhor se faz um só espírito com o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 2, quer dizer, em Romanos capítulo 8 fala que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Quando se torna com o Espírito do Senhor, o teu Espírito e o Espírito do Senhor, você é com o Espírito de Cristo. E quando Deus ele te vê santo, justo, pleno, perfeito no mundo do Espírito, no teu homem espiritual. E é através desse homem espiritual que tu se relaciona com Deus. Não existe mais nada que possa te impedir. Quando você entende isso, você entende esse amor que Deus teve por você a tal ponto de colocar nessa posição, mesmo quando você erra, em vez de você fugir de Deus, e quando você foge de Deus é o que vai fazer com que você peque de novo, você vai correr para Deus. E é em relacionamento com Deus que você vai deixar de fazer aquilo que você fez. É em relacionamento com Deus que os pecados que você pode ter, ou dificuldades que você pode ter na sua vida vai começar a perder a força. E você vai começar a andar em santidade. Por quê? Porque é em relacionamento com Deus que a santidade começa a florescer e manifestar. Não é o contrário. Não é você se santificando para chegar a Deus. É você sendo santificado pelo sacrifício do Senhor Jesus e tendo relacionamento com Deus, dando para Deus aquilo que Ele ansiou desde o princípio do mundo. Ter relacionamento com você. Como filho, não como servo. Não como amigo, como filho. Para finalizar, eu quero... Só para terminar, fala no versículo 10. Porque se nós sendo inimigos, quer dizer, nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Para finalizar, Isaías 54, fala o seguinte, olha o que fala em Isaías 54, versículo 9, fala, porque isto será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra.
Olha isso, ele falou, ó, isso para mim vai ser como as águas de Noé. Eu jurei que eu não deixaria mais, não destruiria mais a terra com dilúvio, certo? Com inundação. Ele fala, vai ser da mesma maneira. Ele fala, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. A questão é a seguinte, se você algum dia se sentir indigno de se chegar diante de Deus, ou você se sentir temeroso, envergonhado, é só olhar à volta, ver se tem algum monte em pé. Se tiver alguma montanha em pé, a aliança dele ainda está de pé também. Fala, porque os monteiros se retirarão. Quer dizer, antes da aliança dele ser abalada, os monteiros vão se retirar. Certo? A verdade é, a aliança que ele fez conosco é para sempre. E ele falou, não me irarei, ele jurou, não me irarei mais contra vós, nem te repreenderei. A aliança da minha paz será jamais anulada. A aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. O relacionamento que nós temos com o Senhor agora, ele não muda, não tem mais nada que afeta, nada mais afeta o relacionamento que nós temos com o Senhor. A maneira como ele te vê, o amor que ele tem com você, a tua posição de filho, jamais é mudada, não tem como ser mais afetada, porque está protegida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Desculpa pelo tempo, ficou um pouco mais longo esse vídeo, mas porque esse assunto realmente ele é difícil. Eu tenho que resumir e ainda saiu desse tamanho, mas é muito importante que a gente entenda isso. Eu espero que tenha sido uma bênção. Deus abençoe vocês e até a próxima.